Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia a serviço da informação. No programa de hoje, Renata Oliveira, a pastora, nesse bate-papo conosco sobre educação espiritual. Mas antes, nosso cumprimento de praxe, aos poderes constituídos, o executivo, o legislativo e o judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Falar de espiritualidade, falar sobre educação espiritual. Prazer ter aqui conosco Renata Oliveira nesse bate-papo. Seja bem-vinda. Olá, Márcio, muito obrigada por mais um convite. Você e sua filha, assim, sempre nos recebendo com tanto carinho, com tanta dedicação, né? Eu me sinto, assim, muito lisonjeada. A cada convite que venho, a cada tema, né? Maravilhoso. Nossa, é um prazer estar aqui. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. O interessante aqui é que a descontração ela acontece. É lógico. Os problemas durante o início do programa acontecem e estão sendo todos arquivados, né? Não sei se isso vai virar depois um bastidores. Uma arma contra nós, talvez. Talvez. Porque é muito divertido e é muito descontraído. Falar sobre espiritualidade, né? É um assunto que nós devemos sempre estar colocando em prática. Embora muitas vezes as pessoas linkem essa questão quando estão voltadas a uma cerimônia religiosa, seja no culto, seja na missa, né, seja em alguma das vertentes da espiritualidade, isso parece que quando as pessoas viram as costas, saem desses locais, parece que a espiritualidade ficou lá. Que não acompanha, né? Muito pelo contrário. É um assunto diário, é uma conversa diária consigo mesmo e com Deus, né? Para a gente falar da espiritualidade. Nesse caso, educação espiritual. Renata, você é uma pastora. Sim. Você entende que há uma divergência, ou então há uma diferenciação perante a sociedade na forma de se educar espiritualmente, tanto o homem quanto a mulher? Para a espiritualidade, nós estamos falando da mesma coisa, de uma alma, de um espírito, né? De um ser que tem a chama divina, né? Sim. A chama divina. Mas de que forma nós lidamos com essa questão da espiritualidade voltada para a mulher e para o homem? Você vê a diferença na forma de se levar isso? É muito interessante esse tema, né? Até parabenizar pelo tema, assim, né? Porque tem temas que são bem abrangentes, né? Que a gente consegue realmente tá aí conversando sobre eles, né? E educação, eu vejo que não só é espiritual, né? Mas educação escolar, educação familiar. Então, assim, a palavra educação, para mim, é uma palavra muito, assim, muito pontual, né? Porque nós estamos num tempo onde estamos vivendo um caos educacional social. Gostei, então, caos educacional social. Então, assim, independente da educação, em qual área da educação, né, as pessoas estejam atuando, na religiosa, na escolar, na familiar, nas amizades, né, relacionamentos, eu acredito que a sociedade como um todo hoje enfrenta um caos educacional, né? Eu acredito muito assim aquela vulga frase, né, que a educação vem de berço. Educação vem de berço. Eu acredito muito nisso, Márcio, por causa que, assim, as pessoas hoje, elas terceirizam muitas coisas, né? Então, elas acham que escola educa, que igreja educa. Que o celular educa. O celular educa, o YouTube educa, as redes sociais educa, os vizinhos educam. Tipo assim, o ser humano, ele vem caminhando, né, num pensamento, numa consciência de terceirização. Então, assim, as empresas terceirizam o seu maquinário, né? Substituem pessoas por máquinas, e aí é evolução. Sim. Mas com a educação, eu não vejo como nós poderíamos conseguir ter uma evolução terceirizando uma educação. Quando você fala nessa terceirização, você fala em estar atribuindo a responsabilidade a outra, a uma entidade, a uma situação, a um equipamento da educação que eu, como responsável por aquele ser, é que deveria estar ministrando. Sim, completamente isso, porque eu vejo assim, tudo, como eu disse, né, a educação ela vem de berço. Então, assim, como nós estamos em um tempo onde,
como eu posso dizer, talvez eu poderia colocar, os berços estão destruídos? Né? Os berços estão quebrados. Existem ainda os berços. Existem ainda os berços, né? Então, assim, porque se a educação, ela vem de berço, né? Esse berço, não estou falando de um berço evangélico, um berço... Né? Não, assim, um berço que eu digo assim, de valores e princípios, né? Das pessoas que construíram aquele ser, como né? É que elas estão aquele ambiente familiar, aquele ambiente de referência, um ambiente sólido, né? Um pai, uma referência paterna sólida, uma referência materna sólida, uma referência, né, de segurança, um ambiente de segurança constrói um caráter de segurança, mas um ambiente de instabilidade, de caos, ele gera o quê? Ele gera insegurança. Então, quando você tem dar um exemplo, eu já vou até responder a pergunta, né, que eu ainda não respondi, mas eu estou atenta. Quando você tem uma criança, né, que até os seus 7 anos, né, pelos psicólogos, psiquiatras, até os seus 7 anos tem o seu caráter, a sua identidade sendo formada, quando você coloca a criança 7 anos dentro de um ambiente de caos, de instabilidade, um ambiente de guerra, um ambiente onde isso gera nela o que? Instabilidade, você vê que ela vai crescer uma criança insegura, uma criança que ela vai buscar fora uma educação, uma referência que ela não conseguiu ter dentro. Nós diríamos que ela vai buscar fora uma educação ou uma influência? Uma influência, uma educação, né? Porque a influência ela pode ser boa ou ruim, né? Sim. Então, por exemplo, assim, é muito interessante, eu gosto muito de estudar neurociência, porque a neurociência ela fala sobre que nós temos 2 hemisférios do cérebro, né? Então, nós temos o direito e o esquerdo, e nós temos redes que interligam, né, esses lados. Então, por exemplo, quando você tem um pensamento, é como se construísse uma teia de um lado para o outro lado. E cada vez que você reforça esse princípio e esse valor na sua vida, esse vínculo, essa teia, ela vai sendo cada vez mais frisada, cada vez mais fortalecida, e após os seus 7 anos, todas as teias que você criou de um lado para o outro são os princípios e os valores que você vai carregar para o resto da sua vida. Fortaleço essas rotas. Você fortalece rotas, você fortalece essas teias que eles chamam, né? Então, isso é a formação do caráter, tudo que você recebe de influência, de referência, de ensinamento, de educação. E o que eles estudam, eles dizem que após os 7 anos, na verdade, você não constrói mais. Você pode, tudo que você não fortaleceu é anulado, ele some, né? Mas princípios e valores, você não constrói mais, né? Porque foi a fase da formação, já está enraizado. Então, quando eu falo que a educação vem de berço, né? Existe um colapso, né? Na maternidade social, né? Existe um colapso na maternidade social. Os berços estão quebrados, os berços estão destruídos, porque por causa de uma terceirização na educação. E aí, né? Onde você perguntou sobre a diferença dessa educação, né? Religiosa, talvez, espiritual, entre homens e mulheres, que, assim, não existe uma diferença, né? Quando a gente vai sentar para conversar, assim, não existe uma diferença. Eu acredito que tudo que nós passamos, tudo que nós orientamos, tudo que nós ministramos sobre família, sobre pais de família, sobre mães de família, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Mas, às vezes, a própria sociedade, né, com a sua mania de manipulação de, às vezes, informações. Suas convenções, nós estamos aí numa onda, né, do feminismo, do empoderamento. Então, você vê levemente, né, as coisas começam a ser construídas. E aí, o que acontece? Por exemplo, essas leves informações, elas nos chocam, nós como adultos, né? A nossa geração, a geração que já foi construída, a geração que já estudou, uma geração que já tem carrega princípios e valores. Mas nós temos uma geração que está totalmente exposta à terceirização da educação. Então, para a geração que está exposta à terceirização da educação, as mídias sociais, os YouTube, Facebook, Instagram, tem criança de 10 anos com 4 redes sociais, né? É muito complicado você expor uma criança a um mundo que não tem limites, não tem barreiras, não tem fronteiras. E aí uma criança, ela começa o quê? Ela começa a entender que as influências, sendo boas ou ruins, mas ela vai se construir em cima do quê? Em cima daquilo que ela tá pondo para dentro do coração dela.
Então, quando ela acessa algo nessa era de hoje, né, onde hoje a sociedade, o que ela faz? Ela manipula isso, né, através de novelas, através de comerciais de televisão, propagandas, né? Através de influenciadores, né? Influenciadores, seguidores, curtidas, likes. Aí a criança, o que acontece? A criança, ela começa a ser formada por isso. Então, por exemplo, hoje... não sei se você já percebeu isso, né? Mas nem todas as meninas querem casar, querem construir uma família, elas querem... Né? Até a revista Época lançou uma reportagem há um tempo atrás, né? Falando assim, ter filhos ou não ter? E eu fui ler essa reportagem, na verdade eu pensei que era uma discussão assim, né? Era um planejamento familiar. Era um planejamento familiar, ou então era assim, colocar os dois lados da moeda, né? Os prós e os contras. Mas a verdade, resumidamente, a reportagem era assim, não, filhos atrapalham a vida. Filhos atrapalham a sua carreira, filhos atrasam a sua vida. Então, veja bem, a educação, ela está sendo muito manipulada, né? Filhos atrapalham a sua carreira. Filhos atrasam a sua carreira. Filhos atrapalham. Então, assim, muito ali naquela reportagem, implicitamente, você ia lendo aquilo e você fala assim, meu Deus, então, eu tenho hoje 34 anos. Mas uma menina de 13, 14, 15, uma menina beirando o seu vestibular, Então, assim, qual é a informação que ela põe para dentro, né? Qual é a ótica dessa educação que ela suga, né? Que ela absorve? Interessante, porque até a forma de lidar com essa frase, porque você poderia ser colocada de outra forma, né? Se programar, fazer o seu planejamento para quando, qual é o momento de ter os seus filhos. Se você quer ter os filhos, qual é o momento de ter os filhos? Precisa de uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional. Sim, você está numa condição, tudo você já cumpriu, isso. Mas não, começou a trazer N porcentagens de mulheres mulheres que não gostavam de amamentar. Assim, eu não tenho nada contra, né? Mas eu vejo assim, tem aquelas que gostam, tem aquelas que não gostam, mas acho que você tem que mostrar sempre os dois lados, né? Mas de uma maneira... Dar à luz é justamente isso. Quando você dá à luz, você sabe que dentro dessa condição, a amamentação, que é muito saudável, né? Os médicos sempre falam, né? A mãe, quando o filho nasce, o corpo produz o leite para aquela criança. Sim. Tudo que aquela criança Deus precisa, perfeito, né? Está ali. Então, aqueles 9 meses de gestação, aquele ser fez parte do corpo, que agora o alimenta. E o leite é totalmente preparado para aquela criança. Então, a amamentação é algo. E, de repente, eu quero ter filhos, mas eu não quero amamentar. É até estranho, né? Porque é o natural. E o sentimento materno é isso. Talvez, acho que essa discussão seria: todo mundo está preparado para ser mãe, para ser pai? Sim. Essa outra condição. Mas dentro dessa questão educacional que nós estamos colocando, você vê diferenciação, então, entre homens e mulheres? Porque a sociedade acaba colocando. Sim. A mulher dentro da igreja. Há pouco tempo nós estamos vendo mulheres pastoras. Sim. Que era um local onde os homens tinham a supremacia, dominavam, né? Há uma mudança já nesse sentido. Sim, há uma mudança de liderança, assim, né? Eu não vejo uma diferença assim notória. Eu vejo que as pessoas, elas realmente causam uma diferença. Mas, por exemplo, na igreja, quando nós trabalhamos princípios, valores e uma educação espiritual, o que é uma educação espiritual dentro da igreja, né? O que a igreja faz? Eu costumo dizer que a igreja, ela faz um trabalho que todo governo deveria agradecer. Bom, na verdade, aos poderes constituídos. Porque assim, o governo deveria agradecer a todas as igrejas, na verdade, que fazem um trabalho, muitas vezes, que o governo, né, de uma forma ou de outra, não faz esse trabalho de reabilitação, de reconstrução, de atendimento. Poxa, você é psicólogo, você é psicanalista, você é terapeuta, você é tudo quando você atende uma família destruída, quando você atende um adolescente que passou por um abuso sexual, quando você atende uma criança que está se cortando. Então, assim, todas essas ocorrências eu já tive presente. Sabe? Então, a igreja é o lugar que reconstrói os berços, né?
que eu estava falando. A igreja, uma oficina de berço. Sim, então a igreja ela é esse lugar, né, que vai trazer eu não sei se a educação é a palavra, mas ela vai trazer essa restauração de valores e de princípios, espiritual. essa reconstrução de educação de princípios e valores, porque muitas pessoas e famílias, quando chegam de uma forma totalmente destruída. Assim, a sociedade, quando você liga uma televisão, quando você entra numa rede social, tudo é liberado. É droga, é bebida, é álcool, é sexo à vontade. Então, assim, tudo é liberado, né? Uma sociedade, uma juventude que tudo pode. E aí, o que acontece com essa geração? Eles vão no limite da liberdade. Até que uma hora o carro bate no poste e dá PT. Daí vem dá a hora perda de assumir total. as responsabilidades. Essa geração ela consegue ir rápido para o limite da liberdade, mas ela não foi treinada a assumir as consequências dessa liberdade. Então, aí o que acontece é quando a família ela se desintegra, é quando os berços eles quebram, porque as pessoas não sabem mais que valores carregam, que princípios carregam, elas não sabem mais por onde recomeçar. E aí é onde a igreja vem fazendo o quê? Ela vem apontando o caminho, ela vem norteando os valores da educação espiritual. Não é que existe uma diferença entre homens e mulheres, mas assim, é claro que existe uma orientação às vezes diferente. Exige uma orientação, porque o homem, ele tem um papel pontual na família, né? O homem, assim, ele precisa entender quem ele é dentro da casa. Ele é a referência paterna. Ela nunca vai ser uma referência materna, por mais que nós estamos numa sociedade de muitas famílias que têm o perfil de mães que levaram a família sozinha, que não tem mais seus pais. Eu conheço mães leoas, assim, que o marido saiu de casa, abandonou a família, com 3 filhos estudando, e a mãe foi vendendo, sabe, pão de mel, fazendo bingo e não sei o que lá, formou uma filha médica e 2 engenheiras. Então, assim, a mulher, quando se levanta, ela tem uma força fora do normal. Ela não se torna pai, ela se torna uma super mãe. Ela se torna uma leoa. Sim. Ela se torna uma leoa, né? Mas o que acontece? A falta da paternidade, isso não quer dizer que a falta da paternidade não marcou os filhos. Por mais que a mãe, com toda a sua força, porque a referência, a presença do homem, ela é a referência de proteção para a filha, né? Você vê que a filha, ela ama a mãe, né? mas o pai é sempre aquele ponto de segurança. O pai é o que leva para o mundo, que apresenta ao mundo a responsabilidade do pai. A gente observa isso. A mãe é aquela que cuida da A mãe evolução, é aquela que abraça, né? É aquela que tem o conselho, aquela que vai enxugar lágrimas. Não que o pai não faça isso, mas assim, a Bíblia fala muito sobre a mulher sábia, né? Então nós entendemos que a mulher, ela carrega uma inteligência, a sabedoria, ela vai além da inteligência, né? O casamento é a união dos 2 pontos. Sim. As pessoas acabam se completando. Como nós estamos falando aqui dessa questão, o que eu estou entendendo das suas colocações é que, na verdade, a mulher ela tem um papel Sim. distinto ali, e é lógico, ela pode, na ausência do pai, ela pode assumir Sim. as responsabilidades. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Mas é lógico, a lacuna, ela existe. Existe. E é necessário que alguém tenha esse papel e acabe suprimindo, dando condição para que aquele ser tenha esses valores. Sim, por exemplo, quantas famílias nós já não atendemos, né, de meninas que cresceram sem pai, né, ou foram abandonadas pelo pai, ou perderam o pai muito cedo. E essas meninas crescem e na sua adolescência o que acontece? Elas começam a ter muita facilidade de se envolver com aqueles maus elementos, né? Sim. Sabe quando parece que tudo que não presta pega ali? É o dedo ruim, né? o dedo Meu podre Deus, que chama, não escolhe, não acerta uma. E quando você vai conversar, você vê que é uma carência fora do comum. Aí quando você vai começar a conversar, você descobre o quê? Você cresceu sem a referência paterna. Por quê? Porque o pai é aquele que afirma a identidade da filha. Filha, você é linda. Filha, o pai tá aqui. Filha, deu ruim aí? O pai tá aqui, me chama e tal. Quando a menina cresce sem isso, o que acontece? O primeiro cara que fala assim, olha, nossa, você é linda. Olha, vem aqui. Pronto, acabou. Para ela, supriu a lacuna que já existia. E aí esse
dá fora. Depois chega um outro e fala, não, mas eu vou assumir você, eu vou ser, né, a sua referência. Porque, então a menina, ela busca isso eternamente, porque na verdade foi uma lacuna. Então não é que existe uma diferença da educação feminina e masculina, mas existem posições diferentes que quando a igreja, né, entra para trabalhar esses princípios e valores, nós nivelamos isso. Não existe o maior, o mais importante, o homem é mais, a mulher é mais. Não, isso é a sociedade que fica gritando. O homem pode tudo. Não pode tudo. Não pode. Nem a mulher não precisa de homem para nada. Precisa. Mentira, né? Nós sabemos que nós temos uma força fora do comum, né? Se precisarmos usar. Mas, na verdade, a mulher, no fundo, ela precisa ter alguém para compartilhar. Não é uma questão de você depender. Não, nós temos hoje uma geração de mulheres independentes, mulheres que trabalham, que ganham muito bem, mulheres que são líderes, pastoras, gerentes de multinacional, né? Hoje o salário das mulheres, às vezes, é muito maior do que o dos homens. E o maior dos atributos mãe de família, que eu acho isso uma responsabilidade mãe de trabalho. Família, muito... Nossa, eu posso testemunhar isso, né? Trabalhava numa multinacional e larguei tudo para ser mãe, né? Então, assim, eu tenho os dois lados, né? Eu sei o lado de bater o cartão e eu sei o lado de ficar 24 horas em casa, que hoje estou mãe e sou mãe, né? Integralmente. A escolha, né? A minha escolha. A minha escolha. Então, assim, então, para mim é tudo muito claro, né? Eu vivi as duas realidades. Então, eu sei o desafio de você estar batendo cartão vivendo dentro de uma empresa, como a mulher é assediada, como a mulher é vista, como a mulher é cobrada, né? E eu sei também como o lar diariamente consome. Então, assim, tanto numa situação quanto em outra situação, eu vou dizer para você que em todas as situações eu não me imaginaria sem companheiro. Sem alguém para dividir o meu dia, sabe? Sem alguém para compartilhar um dia que foi triste, um dia que foi, né, complicado. Já fizemos o programa anterior, né? Em 2020 perdi meus pais, meu pai e minha mãe. E assim, eu fico imaginando, são tantas situações que chegam na vida que se você não tiver a companhia, é muito difícil, sabe? Tem situações que é muito difícil você passar sozinho. É muito difícil você construir família sozinho. A gente consegue? A gente consegue. Mas, assim, é difícil, né? É muito difícil. Então, às vezes, quando a igreja entra, porque para fazer essa reconstrução do berço, né? O que nós entendemos? Nós começamos a nivelar os princípios e valores, né? A gente começa a falar assim, então vamos lá. Então, vamos resgatar. Vamos resgatar esses papéis, né? E aí a gente vira para uma mãe e fala como é que está você como mulher, né? Não só como mãe, você como, né? E aí você começa a ver que a família, meu Deus, a filha não quer voltar para casa, porque a mãe só falta xingar de cachorro abaixo, são só palavras de baixo calão, e é uma gritaria, uma brigaiada. Aquela criança tem prazer de estar ali? Aquela mãe tem vontade de permanecer tem ali. Vontade? Aquela mãe cumpre o papel dela, ela é mãe. Ela está em casa. Mas ela entendeu sobre princípios e valores? Aquela mãe, quando criança, teve a condição necessária, porque muitas vezes, se você tem uma criança que não tem toda aquela situação, a probabilidade de ter problemas quando adulto... De você reproduzir. É isso que nós vivemos, é um efeito geracional, é um efeito cascata, né? Então, eu sofri, então você sofre, o fulano sofre. Então, quando a igreja vem, né, e puxa o princípio, a gente começa a ministrar isso, nós ministramos isso, nós precisamos entender que Deus, ele quer sarar essa geração. Mas nós só vamos sarar se nós conseguimos entender os princípios e valores de segurança familiar. Então, a educação espiritual, por exemplo, assim, eu posso dizer porque eu tive pai e mãe que, assim, me ensinaram no caminho, né? Tem gente que fala assim, olha, o caminho é aquele ali, viu? Eu já ensinei tudo, eu já falei tudo, agora ele que escolhe. Mas tem gente que faz isso, não, o caminho tá ali. Mas eu tive um pai e uma mãe que pegaram na minha mão e falavam, não, o caminho é ali e eu vou com você até lá. Que acompanha a todo momento. Você acompanha e chega uma hora pai que e mãe você... é eterno. Eterno. E chega uma hora que você solta a mão porque o seu filho já tá maduro o suficiente para seguir no caminho que você o quê? Ensinou. Então, assim, por exemplo, eu não sei o que é falar um palavrão na rua. Eu não sei o que é fazer um barraco na esquina. Porque se eu fizesse isso, era outro barraco de cá acima de mim. Então, assim, sobre valores e princípios, uma educação espiritual não é dentro de uma igreja, é dentro de uma família, né? A espiritualidade, ela cobra... Vou falar
porque eu não queria utilizar a palavra doutrina, para gente, para não observação de doutrina, mas dentro da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, homem e mulher estão no mesmo patamar. Sim. É a mesma condição. Sim. A salvação para todos. Tudo que está disponível para um... para outros, sim, né? A todos. semeadura e a colheita para ambos. Para Ambos. ambos. Mas o que a gente observa é que a sociedade, nas suas convenções, coloca um peso maior sobre a mulher. Sim. E tira o peso mais Sim. do homem, né? Sim. Mais do homem. Não, é o homem. O homem pode isso. Não, é que não cabe bem a mulher. Não Sim. caberia bem aos dois. Sim. Eu acho, exatamente. Eu acho assim que por muitos anos, né, isso foi muito forte mesmo, né? E até a palavra costumes, né? Muitas... a doutrina, né, é uma, mas o costume é o homem que faz. Então, por exemplo... O entendimento e a aplicação da doutrina no dia a dia isso. de forma convencional, não convém. Isso. Porque assim, você pega uma Bíblia, 2 Bíblias, é tudo igual. Agora, um fala de um jeito, outro fala de outro. O que está acontecendo? É uma interferência? Então, assim, existem costumes, existem posicionamentos, existem lugares que você vai, que, né, olha, fulano pensa assim, fulano, e você respeita ali. Mas, assim, durante muito tempo, durante muitos anos, de fato, houve um peso bem pesado sobre as mulheres, né? Talvez uma consciência, uma concepção de que, né, a igreja, não a igreja placa A, B, C, mas assim, a igreja como um todo, né, realmente havia uma pressão ali sobre as mulheres, sobre tarefas, sobre posição, o que ela devia ser, o que ela podia ser, o que ela não podia ser, não, porque o homem pode tudo, mas a mulher... Então, hoje houve um choque cultural sobre isso. Então, você vê que hoje, que nessa geração que está vindo, é uma geração que ela rompe em talento, é uma geração desbravadora, é uma geração de meninas, falando das mulheres, né, que estudam, meninas dedicadas, meninas inteligentes. Você vê que, sabe, daqui a uns 5, 10 anos, nós vamos escolher uma geração de mulheres outro nível, fenomenais. E aí, será que vai dar para continuar mantendo essa fala? Será que essa geração vai resistir? Ela vai se encaixar? Eu acredito que não. Eu acredito que... Então, por isso que nós devemos ser puro e simples. São princípios e valores da palavra de Deus, né? Porque quando nós... porque uma coisa é os conceitos. Quando nós fazemos a mudança de conceito e colocamos o conceito em prática. Mas, na verdade, quando a gente coloca esse conceito dentro de uma condição, ele tem o seu modo operante. Mas não em todas, vou colocar castas, mas não em todas as castas. Quando me falam, olha, a questão da mulher na igualdade, para mim existe a igualdade. Mas para uma gama de pessoas do mesmo sexo que eu, homens, essa igualdade é meio que só uma frase. A ação dos homens Sim. em relação das mulheres continua Sim. a mesma. Eu vou dar um exemplo assim bem objetivo, né? Bem claro. Uma vez, atendendo uma mulher, ela chegou para mim, meu marido, nós estávamos num atendimento pastoral, e ela chegou e falou assim, pastor, eu apanho do meu marido. E eu estou até agora, né, nessa situação e sempre orando, né, e crendo que Deus vai mudar, né, e agora estou aqui conversando com o senhor porque eu preciso de orientação, né, porque eu continuo orando. Aí o pastor falou, né, para ela fazer, irmã, mas em algum momento você já fez um boletim de ocorrência? Então, assim, é um exemplo bem claro, né, sobre essa situação. Assim, o princípio e o valor não mudam o fato de você ter uma realidade em vista. Então, assim, a gente coloca uma situação diante de Deus, a gente ora, dá direções, mas, oi, qual é o seu problema? Você está apanhando? Então, o seu problema é na delegacia. Tem Deus, mas tem que ter uma delegacia. Deus já te deu a inteligência para você observar como você vai agir. Exato, mas o que acontece? Exatamente essa cultura. Não, mas na verdade você... Não, mas não busca... Não, isso vai trazer... Não, mas você é mulher, você tem que... Não, mas você... E naquele momento, ela não entendia que a direção não era essa. A direção era o seguinte, não, mas você vai fazer a sua parte, mas você precisa de um boletim de ocorrência, você está correndo risco de vida. Então, você... E aí, naquele momento, a mente dela se abriu, porque nunca ninguém tinha pontuado isso para ela. Então, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Nós estamos vindo aí de uma geração, às vezes até mesmo de mulheres, que nem sabem que podem
tomar alguns tipos de decisões, porque por muito tempo elas foram oprimidas, subjugadas em um princípio que não existe, né? Não existe, mas que alguém disse que existe, né? Então, o princípio que a Bíblia não diz que existe, nenhum lugar diz que existe. Então, é um exemplo bem assim, já latente, mas só para a gente ter noção de como existem mentes cativas. Então, a igreja do Senhor não faz isso. O que a igreja faz? A igreja, ela reconstrói os berços. A igreja, ela trabalha princípios e valores. Eu até costumo dizer assim, que princípios e valores é sobre você ser coerente. Então, por exemplo, tem pessoas que vão à igreja, né? Mas não tem uma vida coerente de quem vai estar ali. Então, eu dou muitas palestras, né, para jovens, para adolescentes, e eu amo essa galera, eu falo muito com eles, eu falo, gente, nós estamos aqui na igreja, mas será que você não devia estar na praia? No shopping, no cinema? Porque você está aqui, mas a sua vida não é coerente de quem quer viver isso. É uma escolha, se você escolheu... É uma escolha, sim. Não na forma conveniente, né? Exato. Então, assim, por quê? Então, a educação espiritual, né, que nem eu digo assim, sobre nós ensinarmos o caminho, pegarmos nas mãos das pessoas e falar assim, olha, vem comigo, eu vou com você até esse caminho que eu tô falando pra você que existe, é um caminho, sabe, de paz, né, assim, de confiança em Deus mesmo, não é um caminho de conto de fadas, mas, assim, é você entender que vão ter problemas, mas Deus tem direções, tem estratégias, vem comigo, né? Então, assim, não é só você estar no ambiente espiritual, estar numa igreja, seja ela qual for, mas, na verdade, as suas atitudes, seu comportamento, na verdade, é de uma pessoa que nunca recebeu uma educação espiritual. A gente está falando daquela questão da pessoa, da lei de Gerson, né? Que é levar vantagem em tudo. A lei que nunca foi instituída no papel, mas que na verdade, é a lei que mais vigora no país. A lei da vantagem. Sim. Essa questão, você me fez pensar na condição da interpretação, da pessoalidade da interpretação das coisas quando me convém. Sim. E, de repente, essa é uma atitude que o homem tomou nesses anos todos em voltar essa questão da educação espiritual para as conveniências masculinas. Ao Sim. homem tudo pode. Então eu vou pegar um trecho, seja da Bíblia, seja de o que for, e vou interpretá-lo como convém. Sim. E não como a forma real que ele se traduz. Sim, por muito tempo, né? Eu costumo dizer nas palestras que nós ministramos para jovens, para adolescentes e para muitos casais, eu falo assim, olha, se eu e meu marido trabalhássemos juntos numa empresa, num departamento, o nosso gerente ia ser o cara mais feliz do planeta. Porque nós dois juntos trabalhamos muito bem, né? Não existe rivalidade, né? Então, assim, meu marido é uma pessoa super dinâmica, didática, ele fala muito bem, muito melhor que eu, né? Então, ele tem isso, ele tem esse dom, né? Ele pastoreia de uma forma, assim, incrivelmente, um coração pastoral mesmo, né? Ama estar com pessoas, aconselhar pessoas, direcionar pessoas, fica ali sentado horas, sabe? Falando, orando por pessoas, e isso é um chamado, né? As Sim. pessoas nascem com isso, né? E aí, eu, com esse lado criativa que eu sou, dinâmica, comunicativa, e a gente monta projetos juntos. Então, assim, não existe rivalidade. Existe uma maturidade em nós, né, no nosso casamento, para entender que ele é bom em algumas coisas e eu sou boa em outras. E o que nós fazemos? Nós juntamos as duas partes que não são iguais, mas nós somados, conseguimos construir mais do que separados. Então, o que a sociedade ela tem dificuldade de entender é que é possível um casal trabalhar assim. Eu vejo muitos maridos oprimindo esposas, eu vejo muitas mulheres querendo esfregar na cara do marido que ganha mais. E aí o lar se destabiliza, o berço quebra, ou nem precisa ser casado, né? Muitos homens que são extremamente machistas, ou muitas mulheres que são extremamente feministas. Nós estamos na geração dos extremistas, né? Quando, na verdade, as pessoas não entenderam que, assim, a rivalidade ela é uma coisa bem infantil, né? Bem infantil. A criança, ela é muito rival. Eu tenho 3 filhos.
Eu tenho um de 10, uma de 7 e uma de 4. Então, assim, a rivalidade por um lápis de cor, a rivalidade por uma mochila, a rivalidade por quem vai deitar do lado da mamãe na cama, eles disputam, eles competem, quem falou bonito, quem comeu mais no prato, quem almoçou melhor, aí chora quando perde uma corrida. Então, assim, a rivalidade é uma coisa bem kids. Sim. E aí o ser humano adulto, ele não consegue entender que nós, homem e mulher, nós somos animais racionais extraordinários, né? Com dons e talentos imensos e que Deus nos fez para nós nos somarmos. Então, assim, eu não consigo entender nenhuma mulher que humilhe um homem, que precisa ter a necessidade de falar para todos, ou numa rede social que não precisa de homem, nem para precisa de palmito, não sei o quê, sabe? A custo do quê? A custo do quê? E eu também não consigo entender o homem, né, que desvaloriza uma mulher, ou que baixa uma mulher, Então, a custo do... Então, eu não consigo... Eu prefiro entender que, assim, a sociedade precisa entender que as nossas forças juntas, elas são muito poderosas. Eu costumo dizer que a gente compete cada um consigo mesmo, né? A maior competição é se tornar melhor do que você já é. Essa é a maior competição. Talvez essa questão dessa competitividade que a gente carrega durante a vida seja linkada a alguma ausência durante a infância. Naquele momento maternal ou paternal, essa ausência pode gerar essa necessidade de disputa, necessidade de confronto. Sim, muitas crianças, né, quando crescem sem pai, sendo criada por mães leoas, né, mães que às vezes não intencionalmente, mas a mãe olha para a filha e fala o quê? Você não vai depender de homem nenhum, né? E a criança não é por mal, mas ela cresce. Aí ela se apaixona e ela casa. Aí no meio do casamento ela olha pro marido e fala assim, você tá querendo mandar em mim? Você é meu inimigo. Você é meu inimigo, exatamente. Então, assim, né, uma coisa puxa a outra, às vezes sementes, mas, assim, o que a sociedade realmente tem que entender sobre essa educação, né? Quem é Deus dentro da nossa educação, né? Porque eu acho que quando a sociedade ela tira Deus de cena, ela perde qualquer raciocínio de harmonia, de bem-estar, de natureza. Porque você tirar Deus de cena é você cancelar a sua misericórdia pelas pessoas, né? É você ficar mais distante do seu propósito, né? Porque sim, eu tiro Deus, o que significado tem? Totalmente 3D, né? Não, então, porque assim, daí nada tem valor. Então, daí é quando você entende uma sociedade que mata alguém por causa de uma passagem de ônibus. É quando você... Então, você começa... Então, assim, por isso eu tô falando assim, a educação, ela é... Para mim, o problema é muito mais profundo, né? É o problema realmente do berço quebrado social, que a igreja hoje é um lugar que tenta fazer essa restauração. Não são todos que estão dispostos a passar por esse processo. Rever essas dores. Rever, né? Porque quando você precisa restaurar algo, a primeira coisa que você faz é o quê? É lixar. Sim. É lixar. Sim. Tirar toda a camada que existe ali e chegar na base. E lixar, né? E aí e nem todo mundo está disposto a isso. Então, por isso que eu até brinquei, né? O governo deveria realmente agradecer a todas as igrejas que trabalham com pessoas, que fazem trabalhos sociais, que entregam cestas básicas, não somente a nossa, mas acredito que todas, né, as igrejas que realmente servem a sociedade, fazem Dia das Crianças, é Natal, fazem sacolinhas de criança, fazem adoção de criança para o Natal, fim de ano, nós já estamos nos preparando, né, fazem trabalhos de família, fazem grupo de estudo, fazem aconselhamento. Então, assim, faltaria palavras. O trabalho que a igreja faz de educação espiritual é uma coisa, assim, fora da realidade. É uma coisa que devia ser aplaudida por toda a sociedade, porque o único interesse da igreja na sociedade realmente é a restauração dos berços. Que, na verdade, deviam ser muito bem zelados, né? Sim. Ter aquela construção do ser espetacular. Bom, estamos chegando no final do nosso... Perdão, engasguei aqui agora. Estamos chegando no final do nosso bate-papo, que é sempre muito gostoso e passa tão rápido. A gente acaba muito rápido. O que nós somamos aqui, dentre várias coisas, é que, na verdade, a educação espiritual, tanto para o homem quanto para a mulher, é a mesma. As convenções sociais que acabam mudando as coisas. Sim. E exigindo mais de um e dando mais benesses a outro. Sim. O que, na verdade, aos olhos de Deus, todos são iguais. Sim.
seja o filho, seja a filha, todos têm responsabilidade e têm a centelha divina. Existem posições, né? Às vezes uma posição diferente, mas isso não quer dizer que a posição diferente seja uma educação diferente. O princípio é o mesmo, a educação é a mesma. Pode ser uma responsabilidade a mais. É uma responsabilidade diferente, sim. É uma responsabilidade a mais, né? Porque tanto um quanto o outro, se não tiver da retidão, vai colher aquilo que semear, com certeza. Pastora, um prazer não, suas considerações. Sempre um prazer estar aqui. Amo o nosso bate-papo, amo todos os temas que você sugere. É sempre uma alegria para o meu coração, né? Compartilhar aqui um pouquinho, né, dos nossos princípios e valores. Sou muito grata mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, agradecendo a participação da pastora Renata Oliveira, agradecendo a Maria Clara aqui nos controles técnicos, agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.